Meus amados irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez para aprender mais um pouco da palavra de Deus aqui no nosso Instituto Sefitademini. Estamos aqui para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Nosso estudo é aqui no Instituto Teológico Sefitademini. A nossa teologia é uma teologia elementar e também ela é doutrinária, ela é de doutrinas conservadoras. E nós estamos aqui para continuar a aula de escatologia. Nós demos a primeira aula e falamos sobre a introdução à escatologia, onde aqui nós falamos sobre a chave do Apocalipse e suas divisões, que foram 4 chaves, 4 interpretações, a primeira foi a preterista, a segunda a história, a terceira a palavra simbólica ou espiritual, e a quarta foi a futurista. E nós hoje iremos então entrar falando nesta segunda aula, parte 1, falando sobre as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel. Lembrando que estamos na página de número 4 e estamos no capítulo 1. Capítulo 1 da apostila de escatologia. Então vamos lá, as 70 semanas de Daniel. Lembrando que estas semanas são semanas de anos. E o primeiro período, essas 70 semanas, elas se dividem em 3 períodos. Até que eu falei aqui na aula passada, ela se divide em 3 períodos, que são: primeiro período 7 semanas, o segundo período 62 semanas, e o terceiro período 1 semana. Então, falando sobre o primeiro período, ou seja, 7 semanas, ou seja, 490 anos, 49 anos. Então, esse primeiro período são o período de 7 semanas, que são 49 anos. Muito bem. As 7 primeiras semanas são
os 49 anos que foram gastos na reconstrução de Jerusalém, com os seus muros, desde a saída da ordem, disse o anjo a Daniel, até a conclusão da restauração, até a conclusão da reconstrução, 7 semanas, ou seja, 49 anos. É o período que foi gasto, na reconstrução de Jerusalém, bem como os seus muros. Vamos aprender mais um pouquinho? Que ordem é esta? Que ordem é esta? Que aqui fala aqui, desde a saída da ordem, o anjo disse a Daniel, né? Desde a saída da ordem. Que ordem é esta? Esta ordem foi dada pelo rei Ciro, o homem que Deus levantou para reconstruir Jerusalém. E, segundo a Bíblia, Ciro foi chamado de pastor e ungido de Deus. Deus o constituiu ministro para este importante negócio. Nós vamos ler isso em Isaías 44, versículo 28, e depois Isaías 45, do versículo 1 até o 14, quando vemos aqui Deus chamando Ciro de meu pastor e ungido. Ciro nem crente, nem conhecia a Deus ainda, e Deus já estava chamando Ciro de meu pastor e meu ungido. Leiamos, portanto, Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-te. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Ou soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai-vos, céus dessas alturas, e as nuvens chovem justiça.
abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fez ou a tua obra, não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e a mulher que dá a tua luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os seus sobeus, homens de alta estrutura, se passarão para ti e será teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. Far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Amém. Esta promessa aí que Deus está fazendo ao rei Ciro, foi feita essa promessa. Deus falou a respeito dele aí 200 anos aproximadamente antes de Ciro nascer. Ciro nem pensava em nascer ainda, Deus já está falando a respeito dele. Então, Ciro foi um homem realmente escolhido por Deus para fazer esta grande e monumental obra. Com a derrota do Império Babilônico, através de Dario, regente de Ciro, o Império Medo-Persa tomou conta de todo o mundo e Ciro deu liberdade religiosa às nações que ao seu império ficavam submissas. E dentre estas nações, Israel foi beneficiada. Entretanto, a Israel, Ciro deu não somente liberdade religiosa, mas também se compadeceu de uma Jerusalém destruída pelos imperadores que o antecederam, e deu ordem para que toda a Jerusalém e a casa de Deus e os seus muros fossem reconstruídos. Nós vamos encontrar isto em Esdras 1, do 1 ao 11, e depois capítulo 3, versículo 7, e depois capítulo 5, versículo 13, e depois capítulo 6, do 3 ao 4. Depois dele, vamos ler isso aí. Depois dele, seus sucessores seguiram suas orientações, dentre eles o rei Artaxerxes. Vamos encontrar em Esdras 7, 21 a 26. Então vamos começar com Esdras 1, do 1 ao 11. Esdras 1, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias,
despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que edificar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos, com vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Esses tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, e tesoureiro que os deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata e 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou o Sesbazar quando os do cativeiro subiam de Babilônia para Jerusalém. Até o 11? Até o 11. Coisa tremenda, né? Fez um grande serviço, hein? Para Deus aí. Grande serviço. O rei Ciro. Vamos aí o capítulo 3, versículo 7. Deram, pois, o dinheiro aos portadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Capítulo 5, versículo 13. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Capítulo 6, versículo 3 e 4. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém. Depois que Ciro fez esse grande serviço para Deus,
os seus sucessores também seguiram as suas orientações, seu exemplo, e dentre eles encontramos o rei Artaxerxes, em Esdras 7, do 21 ao 26. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir ao sacerdote Esdras, escribas da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal, sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhe não possa impor nem direito, e nem antigo tributo, e nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes, que julguem a todo o povo que está além do rio, e todos os que sabem as leis de Deus, e ao que as não sabe, os fazeis saber. Amém, amém. Olha, irmãos. Hein? Até o 26. Leu 26? Isso, até o 25. 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer seja degredo, quer multa sobre os teus bens, quer prisão. Amém. Obrigado, irmão, por estar acompanhando e ajudar. Amém? Então, irmão, o livro de Neemias, também quase todo, se dedica à reconstrução de Jerusalém, lá em Neemias capítulo 2, que é longo, nós não iremos ler, mas capítulo 2 ali. E também é importante dizer que esta obra ficou por muito tempo parada, essa obra e a reconstrução de Jerusalém, ficou muito tempo parada por causa das oposições. Houve muitos opositores que levantaram contra a obra de Deus, contra a reconstrução. Sempre o inimigo tem os seus secretários, os seus aliados, os seus adeptos, para levantar contra a obra de Deus, né? Que houve naquele dia contra Neemias, o governador, muita oposição contra Neemias, o governador. Nós vamos achar isso em Esdras, capítulo 4, versículo 24, nós vamos ler esse versículo aí. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Viu? Cessou a obra em Jerusalém até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Também vale a pena ressaltar alguns pontos principais sobre o amor e desejo ardente que Neemias teve pela obra de Deus. Neemias teve um amor e um desejo ardente pela obra de Deus. Ele teve compaixão quando soube que a obra de Deus estava sofrendo. Olha que homem, né, cheio de compaixão e de amor. Ele teve compaixão quando ele soube que a obra de Deus estava sofrendo e sendo destruída a fogo, e o templo de Deus desmoronando. Olha só, né?
quando Neemias ficou sabendo que a obra de Deus estava sofrendo e sendo destruída, e os muros fendidos, e os sepulcros de seus pais assolados, e suas portas queimadas a fogo, e o templo de Deus desmoronado, e com isso ele começou a sofrer um sofrimento afegante, um sofrimento palpitante, afegante, palpitante, um sofrimento sensibilizado, a ponto de ficar perturbado e chorar. Que sofrimento que Neemias teve quando viu a destruição da casa de Deus, a destruição de Israel, a destruição dos muros, as portas pegando fogo, a sepultura de seus pais destruída, e ele então ficou tão sensibilizado, ele ficou tão afegante, a ponto de perturbar e chorar. Ele pediu então ao rei carta para os governadores da além do rio, para que lhe dessem passagem direta até que chegasse a Jerusalém. Neemias então pede carta ao governador, pede carta para os governadores da além do rio, para que ele pudesse passar, ter passagem direta e chegasse depressa a Jerusalém, como também uma carta para Asaf, que era o guarda do jardim do rei, para que lhe desse madeiras para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que ele havia de entrar. E o rei deu, segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. A Bíblia vai fazer questão de frisar isso aqui, que o rei deu a Neemias tudo que Neemias pediu, mas não foi porque Neemias era bonzinho, não foi porque Neemias ele tinha crédito com o rei, não, é porque a boa mão de Deus estava sobre Neemias. É segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Além das cartas, o rei enviou chefes do exército e cavaleiros. Nós vamos encontrar em Neemias capítulo 1 e capítulo 2, não precisa ler. Vamos passar para a página de número 5. Página de número 5. Então, o que nós falamos aí até agora foi contamos a história e demos uma introdução sobre a reconstrução do muro de Jerusalém e da casa de Deus e da obra do Senhor. Então vamos entrar agora aqui, vamos ver as oposições, que todas as vezes que nós reunimos para fazer a obra do Senhor, nós encontramos diversas oposições. Ninguém que quer ou que queira fazer a obra de Deus consegue fazer
sendo aplaudido de modo nenhum. Vai ser criticado, vai ser odiado, e assim sucessivamente. Aqui não foi diferente. Vejamos então as oposições. Os inimigos da obra de Deus, agentes de Satanás, agentes do diabo. Os inimigos da obra de Deus, agentes do diabo. Encontramos aqui 6 estratégias que o diabo usou contra Neemias para tentar parar a obra de Deus. Então nós vamos ver agora, vamos estudar aqui sobre 6 estratégias que o diabo usou contra Neemias para tentar parar a obra de Deus. Quando o inimigo, Satanás, ele quer parar a obra de Deus, ele vai usar a estratégia contra aquele que está na frente da obra. Então vamos ver. Neemias capítulo 4, versículo 1, que diz assim: e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Que lástima, né? A palavra lástima vem de lamentação. Que lástima. Pensou? Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu, zombou dos judeus. Meus irmãos, a Bíblia, ela é um livro espetacular. Ela nos fornece um compêndio infinito de conselhos e histórias que nos ensinam a viver bem feliz, bem e viver feliz. Também a Bíblia é um livro de estratégias. Ela nos ensina estratégias. Um livro que exorta a vigilância e cuidados para identificarmos tudo o que pode prejudicar as nossas vidas. A Bíblia, ela não esconde os defeitos de ninguém. E também ela não esconde os fracassos do homem, mas os revela a fim de nos deixar como exemplo para nós não fazer o mesmo. Amém? Para nós não fazer o mesmo. Então vejamos que o livro de Neemias é uma fonte infinita de lições poderosas para as nossas vidas. Conta-nos a história do copeiro, do rei da Pérsia, porque Neemias era o copeiro do rei da Pérsia, que foi levantado por Deus para reedificar os muros de Jerusalém. E quando começou a fazer a grande tarefa que beneficiava o povo de Deus, levantou-se as oposições. É só começar, viu?
é só começar a fazer as tarefas que beneficia o povo de Deus, que beneficia a obra de Deus, que vai começar também os levantes do inimigo, as oposições de Satanás, as calúnias, os disse-me-disse, as fofocas, vai começar. Quer fazer a obra de Deus? Esteja preparado, tenha costa larga, porque vão bater em você e você tem que suportar. É isso que começou a acontecer com Neemias. Levantou-se a oposição. Mas quem foi que começou a levantar essas oposições? Tobias, Sambalate e Gesem. Tobias, Sambalate e Gesem. Começou a grande perseguição contra Neemias. Ao ouvirem as notícias do início da obra, se iraram. Olha só, ao ouvir a notícia do início da obra, das obras, ficaram irados, ficaram com raiva. Eles iraram grandemente. Vamos conscientizar aqui. Conscientize-se que nem todos, olha, preste bem atenção, que nem todos se alegram com a prosperidade da obra de Deus. Que coisa estranha, né? Nem todos se alegram com a prosperidade da obra de Deus. Esses todos aqui, eu não estou falando do mundo lá fora, não. Eu não estou falando do ímpio lá fora, não. Eu estou falando do crente que está dentro da igreja. Porque quando a gente fala do ímpio, alguém pensa que ímpio é aquele que está lá fora. Aquele que está lá fora é ímpio? Sim, é ímpio. Mas existe um ímpio pior do que aquele que está lá fora, que é o ímpio que está dentro da igreja com o nome de crente, mas é ímpio. Viu? Tem nome de crente, mas é ímpio. É zombador, é criticador, é caluniador, é fofoqueiro, é desse modelo, hein? Então, vemos aqui que nem todos se alegram com a prosperidade da obra de Deus, nem todos desejam ver o bem daqueles que amam a Deus, porque não são de Deus. Este povo que está dentro da igreja e não fica alegre com o desempenho da obra de Deus, não fica alegre quando vê a obra de Deus prosperando, Deus usando o líder, o pastor que o Senhor colocou lá na frente, Deus usando os irmãos, e a pessoa, em vez de alegrar, quando a igreja está crescendo, né, comprando seus móveis, suas cadeiras, seus bancos, longarinas, aparelho de som, instrumentos, e sendo reformada, o templo ficando bonito, e tem muitos dentro da igreja que fica triste com isso, triste. Mas sabe por quê? É porque essas pessoas, eles não são de Deus, eles são satanistas, que o diabo trouxe lá de fora, para colocar eles, infiltrar eles dentro da igreja, para eles atrapalhar a obra de Deus, é para tentar atrapalhar a obra de Deus. Leiamos aí, primeira carta de João, primeira epístola de João,
capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Viu? Então esse tipo de gente não é filho de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. São filhos do diabo. E na verdade é. Muito bem. Então, vamos ver que a primeira oposição que houve contra Neemias foi o desprezo. A primeira oposição foi o desprezo. Quer fazer, que fazem esses fracos judeus? Olha o desprezo aí, versículo 2, é o versículo 2 aí, de Neemias. Então aí encontramos esses homens aí, ó, Tobias, Sambalate e Gerzem, desprezando a obra que Neemias estava fazendo para Deus. Olha só, que fazem estes fracos judeus? Então, primeira oposição aqui são a primeira arma de Satanás. Vou dizer assim, a primeira arma de Satanás é a arma do desprezo. Letra A, desprezar quem somos. A primeira arma de Satanás, a primeira estratégia de Satanás é desprezar quem somos, é nos intimidar, é desprezar quem somos. O que fazem esses fracos judeus? Desprezar quem somos. Observamos que Faraó desprezou Israel e acabou morrendo afogado no Mar Vermelho. É um perigo desprezar aquele que está trabalhando com amor na obra de Deus. Faraó foi desprezar Israel e acabou morrendo afogado no Mar Vermelho. Jezabel desprezou os profetas, ou melhor, desprezou as profecias de Elias e acabou sendo jogada da janela lá do terceiro andar do seu prédio e morreu atropelada pelos cavalos. Morreu atropelada. Nabucodonosor desprezou os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e acabou reconhecendo que o Deus deles era o Deus verdadeiro. Então, é um perigo desprezar aqueles que estão querendo fazer a obra de Deus com perfeição, com carinho, com amor. Letra B, desprezam, a letra A, desprezam quem somos, né? A letra B, desprezam o que fazemos. Desprezam o que fazemos. Não reconhecem as promessas de Deus que está sobre a nossa vida. Eles não querem reconhecer as promessas de Deus que estão sobre a nossa vida. Eles não querem, não reconhecem o Deus das promessas. E também vai acabar envergonhado e destruído esses que não reconhecem as promessas de Deus em nossa vida. É porque também não conhece o Deus das promessas. E com certeza
eles vão acabar envergonhados e destruídos também. Há pessoas que menosprezam o trabalho dos que se esforçam pela obra do Senhor. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. Isaías capítulo 41, versículo 11. Pois, eis, vamos passar de página, número 6. Pois, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Salmo 92, versículo 9. E 2 Crônicas 15, 7, que diz: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Muito bem. Muito bem. O resultado da zombaria. Vamos ver aqui agora o resultado da zombaria. Tá? No que deu a zombaria. Vai estar em Neemias capítulo 4, versículo 6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque o coração do povo se inclinaram a trabalhar. Olha, quando o coração do povo se inclina a trabalhar, dá tudo certo. Dá tudo certo. Agora, quando o povo não quer trabalhar, a tendência da obra é parar. Como a construção ficou parada por muito tempo. Porque o povo, ao invés de inclinar o coração a trabalhar, eles ficaram preocupados em fazer suas casas bonitas, estucadas. Por que não dizer hoje, as pessoas se preocupam muito em construir as suas próprias casas de porcelanatos e esquecem de investir na obra de Deus, esquecem de investir na obra missionária. Eles se preocupam tanto em comprar uma roupa ou um terno daquele que você olha assim e chega a doer sua vista de tão brilhoso que está, entendeu? Mas eles estão sabendo que a obra de Deus está prejudicada. Lá na obra de Deus está faltando lá, o som está ruim, os instrumentos estão faltando, está faltando tudo, faltando muita coisa na casa de Deus para ser edificado lá. Mas as pessoas estão preocupadas mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Estão preocupados com suas casas de porcelanato, com a piscina chique no fundo do quintal, e é por aí se vai. Mas quando o povo se inclina o coração a trabalhar, então Deus abençoa. É isso que aconteceu, né? Mas então diz a Bíblia, olha, enquanto zombam, o crente trabalha. É assim que acontece. Enquanto o inimigo vai zombando de nós, nós vamos trabalhando e Deus vai fazendo a obra.
Deus está conosco, aleluia. Enquanto os inimigos e seus secretários zombam do crente, o crente trabalha. Enquanto critica, o crente está orando e Deus está abençoando, glória a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha. E na próxima, quando nós voltar aqui, vamos dar um rápido recreio. Voltando, nós iremos falar sobre a segunda estratégia de Satanás para parar o homem ou a mulher de Deus que está trabalhando para o Senhor, que ele usou também lá contra Neemias, que vão falar sobre a arma da conspiração. Irão conspirar contra você. Até daqui a pouco, que Deus abençoe.